Prezados alunos, mais uma vez, satisfação em revê-los, mais uma videoaula, mais uma semana aí do nosso direito previdenciário, né? Novamente, espero que todos estejam bem, todos estejam conseguindo acompanhar, nem que seja o mínimo aí da nossa, né, no nosso conteúdo. De uma certa maneira, a gente está conseguindo evoluir muito bem, né, com a ementa da disciplina. Principalmente porque, né, com a videoaula a gente não tem desculpa de palestra, não tem semana acadêmica, não tem interrupções, não tem dia que não tem aula, não tem prova integradora, enfim, né, a gente consegue evoluir de uma maneira bastante fluida e todo o conteúdo sem nenhuma interrupção. De certa forma é bom, porque dá uma continuidade e a gente vai conseguir exaurir aí a ementa na sua integralidade. É óbvio que um aspecto ou outro a gente acaba deixando de lado, né? Mas o essencial, tudo aquilo que estava na ementa e tudo aquilo que a gente se propôs a falar, a gente vai conseguir falar nessa nossa disciplina de direito previdenciário. Inclusive hoje a gente vai falar sobre processo, né? Processo administrativo, aí o processo junto ao INSS, como é que funciona, qual é a regrinha, caso vocês desejem aí realizar, né, qualquer procedimento junto ao INSS, a gente vai te dar uma noção hoje de como funciona. Isso porque a parte material, o direito material, ou seja, os benefícios e as regras, a gente encerrou aí na semana passada. Então hoje a gente vê a parte administrativa, semana que vem a parte judicial. E aí acabou o semestre, né? Então você que aguentou até agora, parabéns, né? Faltam 2 semanas aí para o encerramento do semestre, obviamente, né, o segundo bimestre. Um recado extremamente importante para vocês agora. Como é que vocês vão ser avaliados? Né? Então, a coordenação confirmou para nós professores que não teremos mais aula presencial esse semestre, né? E nem tem como, coronavírus avançando aí. Então, o que vai ser feito? Né? As provas bimestrais serão online de novo. E qual é o calendário? O calendário da instituição está mantido, é a primeira semana de julho. Isso significa o quê? Nós estamos aí a 2 semanas da semana de provas, né, da semana de avaliação. Obviamente, como vai ser uma avaliação online, vai sendo um exercício, então é uma prova bimestral, mas como é online, vocês acabam aí tendo que, né, fazer em casa, e obviamente todos vocês vão consultar na internet e tudo mais. Então acaba sendo um exercício online que vai fazer às vezes aí da prova. E quanto vai valer essa prova? Que será realizada na primeira semana de julho. Ela vai valer 70% da nota. Né? Então nós vamos ter essa semana, inclusive aqui em Direito Previdenciário, nós teremos essa prova bimestral valendo 70%. E os outros 30%, o 30%, vem da soma das questões semanais aí que vocês vêm me enviando. Né? Toda semana eu venho alertando vocês, ó, essa questão vai valer ponto, vai valer ponto, vai valer ponto. Qual é esse ponto? Esse ponto é 30% da nota, ou seja, 30. Como é que eu vou considerar isso? Se nós pegarmos desde o dia 2 de abril até a última semana que teremos questão para vocês desenvolverem, que vai ser semana que vem, né? Então hoje nós teremos uma questão, semana que vem também, que será a última. Isso tudo vai somar 12 questões, 12 semanas. Essas 12 semanas dividido aí, 30 dividido por 12 vai dar 2,5 pontos por questão enviada, né? Ou 0,25. Isso significa que cada questão que vocês me enviaram, vocês vão receber aí 2,5 pontos, né, ou 0,25. Vai somar esse 30% da nota. Né? Então, 30% da nota vem da resposta dessas questões que vocês estão me enviando toda semana aí de forma individual. Detalhe, né, nós estamos divulgando esse vídeo agora referente à aula do dia 10, né, dia 11, desculpa, dia 11 de junho. Então, óbvio, eu estou divulgando com antecedência, né, logo agora no dia 8, mas é relativo aí à aula do dia 11. Então, hoje nós temos uma questão, a aula da semana que vem, né, relativa aí ao dia 18, também teremos uma questão semanal, igualmente, e depois na aula do dia 25,
né, o que, que nós teremos? Na aula do dia 25, a gente vai fazer uma certa revisão, só que essa revisão ela vai ser bem diferente, porque, né, como a prova é online, vocês têm todas as aulas aí disponíveis, vocês têm todo o vídeo e todo o material com vocês. Então, não é uma revisão naquele molde tradicional. O que, que eu vou fazer na aula do dia 25, da semana do dia 25? Eu vou responder a cada uma das questões que vocês têm me enviado semanalmente, né? Então, no dia 25, é uma revisão, entre aspas, respondendo as questões semanais que eu vou lançando para vocês, né? Então, isso vai ser lá na aula do dia 25, porque na semana subsequente a gente já está em julho, semana de provas aí, de acordo com o calendário da instituição. Então, fiquem atentos. Hoje vamos dar continuidade ao longo aí da exposição, a gente lança também a questão semanal. Acompanhe, né, no PowerPoint. PowerPoint esse, vocês já estão acostumados, sempre disponível lá no portal do aluno. Bom, a aula de hoje é sobre processo administrativo. Processo administrativo, ou seja, né, o processo dentro do âmbito do INSS, né? Então, nós temos aí o INSS como autarquia federal responsável por executar a política nacional, né, de previdência social. É a autarquia que analisa, concede ou não os benefícios aí que a gente viu ao longo do semestre, né? Então, isso tudo que a gente vai falar hoje tramita aí dentro do INSS. E aí, só para a gente relembrar, a gente já viu, né, esse slide, a gente já comentou sobre ele, a estrutura do INSS, né? Então, o INSS ele foi criado, né, o regimento dele, né, a organização atual dele, estipulada em 2011, o regimento, atualizou, né, o regimento interno dele e traz aí, né, uma estrutura regionalizada. Então, são 5 regiões. São Paulo é uma região específica em razão da quantidade, né, de beneficiários que está lá alocada, além, né, de São Paulo as outras 4 regiões aí, conforme esse gráfico, né, esse mapa que vocês têm aí na tela. Bom, dentro das gerências regionais nós temos as gerências executivas, né? Então, as grandes cidades aí do Brasil, 100 grandes cidades, vai ter aí gerência executiva, ou seja, onde tramitarão os processos e analisarão aí os benefícios em si. Só que os postos de atendimento, né, elas estão presentes aí em 1.157 municípios, distribuídos em 1.403 unidades de atendimento. Óbvio, né, os municípios maiores têm mais de um ponto aí de atendimento. Qual é o detalhe? Né? Vejam que nem todos os municípios têm atendimento. Nós estamos falando de 1.157, considerando que o Brasil tem 5.500 municípios, a gente está falando aí que um quinto dos municípios tem postos de atendimento. Significa que, né, algumas pessoas são obrigadas a se deslocarem para outros municípios para terem aí seus benefícios, né, e seus direitos atendidos. Isso tudo, né, quem faz a coisa andar são 40 mil servidores aí, funcionários públicos concursados, né, que atuam nessa estrutura. Então, quando você entra com o processo administrativo, você está, né, levando esse processo para uma dessas unidades de atendimento. Mas qual que é o ponto e qual é o detalhe? Hoje em dia, né, com a internet, esse processo administrativo ele é todo online, né? Então, óbvio, você pode ir numa rede de atendimento, óbvio que você, em algumas situações, você precisa ir até uma agência de atendimento, por exemplo, uma perícia médica, você não tem como fazer na internet, né? Obviamente você vai fazê-lo pessoalmente. Aí você faz o agendamento, tudo isso por meio do site, né? Então, eu coloquei os prints aqui no PowerPoint, mas aqui em cima tem o link, né? Então, se qualquer um de vocês quiser dar uma navegada lá no site do INSS, ele é muito didático, ele é feito para a população em geral, né? Ele não é um site preparado para advogados, né, para profissionais do direito, não. Ele é todo, vejam, né, a própria tela aqui, ele é todo colorido, cheio de desenhos, cheio de gráficos aí, para que você consiga, né, sem um advogado, verificar, né, todos os benefícios aí. Por quê?
né, você não precisa de advogado para pleitear qualquer coisa no INSS. O processo administrativo não exige, né, a capacidade postulatória. Isso significa que, né, ninguém necessita de um advogado para dar entrada num processo, né, numa solicitação de benefício ou qualquer outra situação dentro do âmbito do INSS, inclusive o recurso administrativo e tudo mais, né? Então vejam que o INSS traz aí, né, os ícones, né? Então se quiser uma perícia médica, você tem que agendar, vai ali no ícone agendamento, né? Então você quer pedir uma revisão de benefício, veja que tem ali o ícone específico, você teve um benefício negado, você pode entrar com recurso, ali o ícone para fazer, né, o protocolo desse recurso. Então, é muito didático aí esse site do INSS, né, e inclusive, quando você ingressa no INSS e você quer dar início a qualquer procedimento, qualquer benefício, inclusive o processo administrativo, você entra aqui no Meu INSS, né, uma aba aqui dentro do site do INSS, clica aqui no Meu INSS, você faz um cadastro, você recebe um login e senha, e a partir dali você tem 90, né, mais de 90 serviços online. Ou seja, hoje, ir no INSS é para aqueles que não sabem fazer pela internet, né? Tirando a parte de perícia, tirando a parte aí que não tem como fazer online, uma entrevista, por exemplo, essas situações precisa ir até lá, mas tirando isso, né, todo o resto dá para ser feito aí de forma online, né? Então, por meio aí dessa plataforma Meu INSS. Bom, vamos fazer uma pausa já nesse começo de aula de hoje, de processo administrativo, para a gente lançar a questão semanal, para a gente lançar aquela perguntinha que vocês têm que responder valendo tanto a presença quanto o ponto, né? A gente já viu que vale 2,5 ponto aí por questão respondida. E essa questão, né, ela tem que ser enviada até o dia da aula da semana subsequente, que a gente está divulgando esse vídeo, né? Nossas aulas eram quintas-feiras, de modo que a quinta-feira da semana que vem é dia 18 de junho. No dia 18 de junho é o prazo para vocês me enviarem por e-mail, o e-mail que está sempre aí na tela, a resposta à seguinte questão, né? Vejam que eu mencionei que o próprio beneficiário ele pode requerer o benefício, né? Enfim, fazer o recurso, atuar na esfera administrativa do INSS. Ok, ele não precisa contratar um advogado, ele não se exige capacidade postulatória para fazer isso. A minha pergunta tudo bem, você pode fazer isso lá sozinho, você não precisa contratar um advogado. Agora, vamos pegar a posição de vocês. Vocês ainda não são advogados, não passaram na OAB, não fizeram juramento, não têm a carteirinha de advogado. Caso um beneficiário, né, caso um idoso, ele não sabe fazer sozinho e ele vai contratar alguém para fazer para ele. Esse alguém que ele contratar, ou seja, o procurador que alguém nomear lá no INSS, esse procurador, esse precisa ser advogado? Né? Então, essa é a minha pergunta. Veja, o beneficiário em si ele pode fazer sozinho, não precisa aí de capacidade postulatória. Mas se ele for nomear um procurador, esse procurador que ele for nomear, ele vai atribuir aí um mandato, né, que é a procuração, esse procurador precisa ter OAB ou aí pode ser qualquer pessoa, inclusive, né, o bacharel em direito que não tem OAB ainda. Então essa é a pergunta que eu lanço para vocês me enviarem até o dia 18 de junho. Voltamos agora à parte teórica, né, a parte mais específica do processo administrativo do INSS. Né? O primeiro ponto é que assim, o processo administrativo do INSS é regulado por uma instrução normativa, essa instrução normativa número 77 de 2015. É uma instrução normativa bastante longa, que, aliás, quem for atuar com direito previdenciário, é bem interessante dar uma olhada, porque essa instrução normativa traz todos os detalhes, por exemplo, de formulários que vão ser preenchidos, documentos que serão exigidos,
qual é o procedimento interno, como funciona, né, o processo, né, a análise de cada um dos benefícios lá dentro do INSS. Então é muito interessante, quem for atuar, usar, né, essa instrução normativa como uma espécie de manual, esse manual que vai trazer aí como funciona, né? Então, para quem não tem prática, nunca atuou lá naquele âmbito, né, no âmbito aí da Previdência, tem aí, né, um manual, que seria a instrução normativa, vai trazer aí como funciona o processo lá dentro. É uma instrução longa, tem lá mais de 800 artigos, então ela é bastante minuciosa. E nessa instrução normativa, mais ao final dela, nós temos o processo administrativo, né? O processo administrativo, ou seja, as fases, como é que funcionam, né? Então, basicamente, lá no artigo 658, nós temos uma fase inicial, a fase postulatória, quando você inicia, depois a fase de documentos, sempre que necessário, e aí uma decisão e a possibilidade de um recurso lá no âmbito administrativo. Óbvio que todo o processo administrativo é pautado por princípios constitucionais. Quais são esses princípios? Eu enumerei aí nesse slide, trazendo a questão da isonomia, a questão da legalidade, o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, oficialidade, naquele sentido que uma vez iniciado ele vai caminhar e vai ser decidido. No âmbito administrativo, vale muito a questão do informalismo, então você não precisa se preocupar muito com a questão da forma. Então, óbvio, o advogado tem aí, né, uma mania de peticionar, explicar tudo, mas como é o próprio beneficiário que vai fazê-lo, muitas vezes o pedido, eles têm formulários lá, simplesmente descreve o que você quer, eles vão dar sequência. A busca pela verdade material, então não é só aquilo que está nos autos, o INSS tem a prerrogativa de buscar elementos além do que for levado para ele, além do documento. Então, ele pode buscar entrevistas, ele pode ir visitar, fazer inspeções, fiscalizações, ele pode convocar a pessoa. Então, é um procedimento não tão formal, não tão relacionado só àquilo que a parte leva para o avaliador. Não, o avaliador tem essa possibilidade, essa necessidade de buscar mais elementos se ele tiver em dúvida. Toda decisão precisa ser motivada, então nós temos aí a motivação, e deve ser um processo célere aí, tem que obedecer à duração razoável do processo. Óbvio que cada caso é um caso, mas se tudo estiver redondinho, tudo estiver de acordo lá no INSS, um benefício pode sair aí em menos de uma semana, né, em algumas situações até de um dia para o outro. Óbvio que existem situações que vai demorar. Você precisa de uma perícia médica, se você precisa aí de agendar uma entrevista, precisa indicar testemunhas e tudo mais, um processo pode demorar mais de meio ano. Então, cada caso é um caso aí para se analisar. E quem que pode dar início a esse procedimento? Basicamente, aqueles indicados no artigo 660, né? O próprio segurado, o procurador, representante legal ou dirigente aí da entidade, se ele estiver cuidando, se ele ser a pessoa legalmente instituída para resguardar, né, a determinada criança. Então, quais são as fases, né? Como é que funciona basicamente o processo administrativo? Essas 4 fases. É feito o requerimento do INSS, ele pode ser indeferido, né? Se o benefício é concedido, simplesmente dá ciência aí à pessoa e tem aí a possibilidade, inclusive, de recorrer se você não se você tem o benefício concedido, mas não exatamente como você gostaria, você pode recorrer também, né? Então esse é um detalhe, não é só quando é negado o benefício, quando você tem ele, mas de uma forma diferente do que você almeja, você também protocola um recurso, né, dirigido à junta de recursos, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, mas basicamente você protocola um recurso, vai lá para Brasília, óbvio que é tudo online, né, e aí o INSS vai reanalisar esse processo, vai fazer análise aí. Cerca de 20% dos recursos têm sido atendidos, então não é só para
fazer de conta, não. Existe uma chance de êxito aí dos recursos administrativos. Então, isso aqui é um desenho bem singelo de como funciona. Bom, o detalhe de atuação, né? O que nós temos lá na instrução normativa, o protocolo inicial. Esse protocolo inicial, ele, via de regra, é feito na internet, a gente acabou de falar, mas ele pode ser uma solicitação pela central de atendimento, conforme o benefício, se não exigir aí documento, pode ser feita por telefone, ou, né, caso você deseje ir presencialmente, você vai agendar um atendimento. Né? Qual é o detalhe? Vamos imaginar, né, agora, em tempos de pandemia, que os atendimentos são restritos e que você ligue lá para agendar um atendimento e eles falam que a próxima data disponível é daqui a 45 dias. Aí você vai pensar assim, meu Deus, então eu vou ficar 45 dias sem ter atendimento, sem perder o benefício durante esses 45 dias, vou deixar de receber? Na verdade, não. Né? Então, quando você faz a solicitação de agendamento, é considerada já a data de entrada do requerimento. Né? Ou seja, o dia zero, para fins de contagem de qualquer benefício, não é o dia que você vai até o INSS, é o dia que você agenda aquela visita, aquele benefício. Né? Então vejam que você não tem um prejuízo pela demora do INSS. O prejuízo é a demora no receber, aí sim, né? Mas não a falta de agenda do INSS. Outra questão que surge, né, nessa questão do processo administrativo é a tal da petição inicial, se a gente puder assim chamar, é o início do processo. Né? Então, veja, quando o processo for físico, ou seja, não é um simples formulário que você preenche online para solicitar o benefício, quando ele for físico, você precisa levar os indicadores mínimos. Né? Então, basicamente, é o quê? É um requerimento, a procuração, né, se você for por procuração, se for um representante, comprovante de agendamento, quando for o caso, cópias dos documentos de identificação e aí os documentos e os fundamentos que você está pleiteando, né, o porquê você está pleiteando. Né? Então nós temos aí processo administrativo bem informal, né? A lógica é que ele seja bem informal aí, muito embora seja escrito, né? Ele não é verbal, ele tem que ser escrito. Bom, esse processo administrativo, e se você abrir, né, o requerimento e não levar tudo aquilo que se exige, falta documento, não vai ter aí a recusa do requerimento em razão disso. Né? Basicamente, se você leva a documentação incompleta, lá no INSS, o que eles vão fazer? Eles vão te emitir uma carta de exigências. Ou seja, você vai ser intimado para, no prazo de 30 dias, você complementar, cumprir aquela exigência, ou seja, levar a documentação que está faltando. Né? Então, a falta de um documento, o INSS não pode recusar o recebimento. Óbvio, se você não cumprir a carta de exigências, o seu benefício pode ser negado por falta aí de documentação. Né? Mas um primeiro passo é você complementar, dar cumprimento à carta de exigências. Basicamente, o INSS ele tem grande parte das informações já registradas dentro lá do sistema deles. Existe um Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIS, que vai trazer aí todos os dados necessários, os dados básicos para você obter o benefício. O problema é quando o CNIS ele não tem a informação que você gostaria, ou ela está em desacordo com aquilo que você julga correto. Aí sim, precisa levar a documentação para demonstrar, né, e comprovar os dados divergentes, né, os dados diferentes aí daquilo que está no sistema. E aí você vai ter, né, as várias formas de fazer isso, mas basicamente de maneira documental. Porque, né, nós temos lá na própria lei 8213, né, o artigo 55, parágrafo 3º, que diz que, né, qualquer exigência ou qualquer benefício que você pretenda do INSS terá que ter uma prova material.
você precisa de documento, né? Não adianta só dizer que você tem testemunhas, que o teu pai sabia, que tua mãe sabia, que teu irmão é testemunha, não. Você precisa levar algum papel para o INSS. Essa é a lógica aí, também, né, específica no processo administrativo. Bom, o que você pode usar como prova, né? Então, tem que ser um documento escrito, né? Tem que ser um documento da época dos fatos e deve indicar aí a função exercida, né, a questão. E aí a gente traz o exemplo do exercício da atividade rural, né? Quais documentos podem ser utilizados. Inclusive, a gente já comentou sobre isso em alguma das aulas. Basicamente, você pode levar uma carteira de trabalho, contrato de arrendamento da terra, uma declaração de um sindicato, de uma cooperativa, o comprovante de cadastro lá no INCRA, um bloco de notas emitido como produtor rural, notas fiscais de mercadorias que você comprou, você comprou grão, você comprou adubo, enfim, você pode levar documentos aí, entrega da produção a uma cooperativa, que pode ser cooperado, comprovante de recolhimento do INSS, relativo àquela produção rural, cópia da declaração do imposto de renda, ou uma licença aí de ocupação da terra pelo INCRA ou qualquer outro documento, né? Esse rol aqui ele é exemplificativo. O detalhe é que aqui, né, a gente já está nessa fase instrutória, é a necessidade de documento. Vejam que é sempre documento papel. Avançando, agora já para a fase decisória, né, o que acontece? A decisão do INSS deve ser sempre no sentido do melhor benefício ao que o segurado fizer jus. Né? Então vejam que inclusive é uma das perguntas, né, que eu lancei para vocês em uma das semanas. Se a pessoa tiver direito a 2 benefícios ao mesmo tempo, qual o INSS deve conceder? Deve conceder aquele que é melhor para o segurado. Né? Então, cabe ao INSS, ele deve oferecer a melhor opção. Ele deve sempre indicar qual é a melhor opção. Né? Então, ele vai colocar, né, essas opções e aí você tem a decisão do INSS. Então, uma vez que você apresentou toda a documentação, cabe ao INSS decidir em até 30 dias. Ele vai decidir aí, vai trazer, né, a concessão ou não desse benefício. Bom, dessa decisão, obviamente, se ela for desfavorável para você, você pode entrar com recurso. Qual é esse recurso? Recurso ordinário para as juntas de recursos, né, do Conselho da Previdência Social. Então, o que acontece? Esses recursos eles vão ser interpostos na unidade, né, que julgou na origem, e vai levar esse recurso para as juntas de recurso lá em Brasília. Né? Óbvio que também é online, tudo é online, mas basicamente vai ser julgado, né, num órgão localizado em Brasília. Esse recurso ordinário ele vai ser aí constituem alçadas, né, as questões relativas aí à matéria médica e reajustamento do benefício, né? Então nós temos essas alçadas exclusivas da junta de recurso e, né, o prazo é de 30 dias. Então nós temos 30 dias para fazer esse recurso. Bom, avançando aqui, nós temos aí uma terceira instância, né? Uma terceira instância que é muito raro, é pouco comum a pessoa levar esse recurso para a terceira instância, mas nós temos aí a possibilidade de um recurso especial. O recurso especial ele é bastante restrito e ele tem uma lógica próxima ou parecida com o recurso especial lá no processo civil. Veja que o artigo 440 ele traz aí que o recurso especial ele só cabe quando, né, a decisão ela violar uma disposição de lei, divergir de súmula da AGU, divergir de parecer do Ministério Público, divergir de enunciado do próprio Conselho Pleno, ou tiverem fundamentados em laudos ou pareceres médicos divergentes do próprio INSS. Né? Então vejam que são matérias bastante pontuais, taxativas,
em que você pode levar um recurso especial. E como é que você faz tudo isso? No site, né? Então aqui eu trago novamente o link, o site aí para você recorrer, tudo dentro daquela aba dos meus serviços, né? Você vai entrar aqui com a possibilidade de protocolar um recurso, né? O recurso tanto ordinário quanto o especial, tudo via online, via internet no site do INSS. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez a paciência, a perseverança, o compromisso de cada um de vocês. Eu sei que assistir a aula em casa não é tão simples, não é tão fácil, mas aquilo que eu disse no início da aula, nós estamos aí há 2 semanas do encerramento do semestre. Se você aguentou até agora, não desista, né? Mais 2, 3 semanas aí a gente está concluindo essa etapa da vida de vocês. Um grande abraço, fiquem saudáveis e até semana que vem.